Olá, você que gosta, você que ama, você que quer aprender a palavra de Deus. Assunto de hoje, história dos hebreus, a divisão do reino. Nós já aprendemos, só recapitulando, que o reino de Israel, a primeira parte é chamada Reino Unido. Isso você já decorou. E os 3 primeiros reis de Israel foram Saul, governou 40 anos, Davi governou 40 anos e o seu filho, Salomão, governou 40 anos. Somando tudo, 120 anos de Reino Unido. Isso nós já dominamos. Depois, nós estudamos que houve a divisão do reino. A divisão do reino, ela se deu em 932, antes de Cristo. Eu tenho um slide que mostra a divisão do reino, um mapinha da divisão do reino. Olha aí na sua tela aí, onde tem uma manchinha branca, um risquinho branco, tá vendo aí na tela? Então nessa aí é a divisão, o branco aí. Então a parte de baixo é chamada Reino do Sul, ou Reino de Judá. E a parte de cima, olha aí na tela, Reino do Norte, ou Reino de Israel. Parte de cima, Reino do Norte, parte do Sul, de baixo, Reino do Sul, Reino de Judá, tá bom? Muito bem. Sobre o Reino do Norte, então o reino foi dividido. A parte do sul, que é chamada Reino de Judá, essa parte aí, ela ficou com Roboão, que era filho de Salomão, como nós já aprendemos. E a parte do Reino do Norte ficou com Jeroboão. Né? Olha, tem que acrescentar o Jeroboão, tá bom? Jeroboão. Então o sul, Roboão, e o norte, Jeroboão, que era da tribo de Efraim. Ele ficou com as 10 tribos do Reino do Norte, tá certo? E no Reino do Norte nós encontramos 9 dinastias. Eu até já comentei com você, o que é uma dinastia? É como quando uma única família governa, é uma dinastia, né? Uma única família governando. Só um exemplo, né? Uma analogia. Suponhamos eu estou aqui fazendo o programa. E um dia meu filho, suponhamos que ele assuma o meu lugar como professor. Então eu sou Fonseca, meu filho é Fonseca. Poderia dizer, mesma dinastia, mesma família. Então quando a mesma família governa um reino, é chamada dinastia. Então o Reino do Norte, em função da desobediência, da idolatria, 9 famílias governaram. Ou seja, 9 dinastias passaram pelo Reino do Norte. Porque eram idólatras, desobedientes, não temiam a Deus. Então perderam a bênção. 9 famílias, totalizando dessas 9 famílias, 19 reis. 19 reis passaram pelo Reino do Norte. E quando terminou o Reino do Norte? No ano 722 antes de Cristo. Antes de Cristo. Então veja, 9 famílias, 9 dinastias governando, 19 reis e durou, vamos chutar aí, mais ou menos 200 anos, para ficar redondo, né? De 932 para 722. Então vamos considerar número redondo, 200 anos durou o Reino do Norte. E eles foram levados para o cativeiro, pelos assírios. E qual era a política dos assírios? Misturar os povos. Tirava o povo da terra natal e levava para uma terra estranha. Tirava aquele povo daquela outra terra, daquela terra estranha, e trazia para aquela terra desse outro povo que saiu. Então isso misturava. Por que os assírios faziam isso? Para enfraquecer o governo, para enfraquecer, para que não houvesse rebelião. Um povo morando em outra pátria, em outro país, fica fraco, fica frágil. Então a política dos assírios era esta. Misturar os povos para enfraquecê-los. Então o que aconteceu com essa mistura? Surgem quem? Os samaritanos. Lembra que os judeus não combinavam, não tinha relacionamento com os samaritanos, porque os samaritanos eram um povo misturado. Está vendo da onde vem essa questão dos samaritanos? Porque Samaria era a capital do Reino do Norte, que foi invadida pelo Império Assírio, tá bom? Mas isso já é matéria dada. Agora, e o Reino do Sul? O Reino do Sul, Reino de Judá. Então, Reino do Norte, Reino de Israel. Foi espalhado, 9 dinastias, 19 reis e terminou no ano 722,
antes de Cristo. E não existiu mais. Acabou, tá bom? O Reino do Norte. Agora, e o Reino do Sul? No Reino do Sul, nós só temos uma dinastia, só uma família governando. Por quê? Porque Deus fez uma promessa incondicional a Davi. Nós já aprendemos aqui que existem dois tipos de promessas dadas por Deus. Tem a promessa incondicional e a promessa condicional. Para o Reino do Norte, Deus fez para Jeroboão, por meio do profeta, uma promessa condicional. Deus disse, olha, Jeroboão, por meio do profeta, nunca vai faltar rei na tua família, se você obedecer a minha palavra. Só que ele era desobediente, não obedeceu a palavra de Deus, perdeu a bênção. Porque tinha uma condição, obedecer, mas ele levou a idolatria para o Reino do Norte, para o bezerro de ouro, para o povo adorar na cidade de Betel e de Dan. Então fez bezerros de ouro para o povo adorar, levou o povo para a idolatria, perdeu a bênção, porque existia uma promessa, Deus ia permanecer e abençoar a vida dele, desde que ele servisse ao Senhor. Mas ele desobedeceu, perdeu a bênção. Agora no Reino do Sul, Deus fez uma promessa incondicional para Davi, que da semente dele viria o Messias, o rei, o nosso rei. Então Deus prometeu. Então nós vamos ver só uma dinastia governando o Reino do Sul, tá certo? E essa dinastia que eu vou pedir para colocar na tela agora, para você pelo menos uma vez ter o nome desses reis. Agora, se você não vai decorar, não dá tempo de anotar, tudo que eu estou falando tem aqui nos módulos. Tá vendo os módulos? Nos módulos você vai encontrar tudo que eu estou falando no nosso curso, você encontra aqui, tá bom? Então liga pra gente depois, aí você vai ver isso aí com riqueza de detalhes. Tudo bem? A dinastia do Reino do Norte, onde tem o nome de todos os reis. Uma dinastia com 20 reis. Então olha aí, ó. Primeiro, tá vendo aí na tela? Roboão, Abias, Asa, Josafá, Jeorão, Acasias, Atalia, está em vermelho aí, não tá? Já vou explicar por quê. Joás, Amazias, Uzias, Jotão, Acás, Ezequias, Manassés, Amon, Josias, Jeoacás, Jeoaquim, Joaquim e Zedequias. A única aí que não é da dinastia de Davi, que quis até tomar o reino, foi Atalia. Ela queria exterminar a dinastia de Davi. Um plano diabólico para exterminar. Um plano do diabo para acabar com a dinastia de Davi, para impedir o nascimento do Messias, porque nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo é da dinastia de Davi. Então ela bolou um plano diabólico, mandou matar todos os que eram da dinastia de Davi. Mas o sacerdote Joiada escondeu uma criança, Joás, escondeu Joás. Por 6 anos ele escondeu. Depois ele coroou aquela criança no templo, coroou e matou Atalia. Esse plano diabólico. Matou Atalia e Joás assume de novo, então volta de novo a dinastia de Davi. Você está vendo como que o diabo trabalha? O diabo trabalha dessa forma, né? Querendo destruir o plano de Deus, mas ele nunca vai vencer a obra de Deus e o que Deus determinou. É assim que funciona. Então, entenda bem, no Reino do Norte, então no ano 700, no ano 932 houve a divisão. Houve a divisão da nação, era uma nação só. Davi teve o primeiro rei foi Saul, mas ele desobedeceu, saiu da presença do Senhor, então perdeu a bênção. Aí entrou Davi. E Davi, Deus faz uma promessa para Davi incondicional. Importante que você entenda isso aí, que existem 2 tipos de promessas na Bíblia. A condicional, quando Deus exige uma condição. Quer ver um exemplo? Sansão, por exemplo. Sansão
tinha uma condição para que a força dele fosse mantida. Que não passasse navalha, não cortasse o cabelo. Você lembra disso? Está no livro de Juízes. Então Deus falou, olha, só não pode cortar o cabelo dele, que era o segredo dele. Então tinha uma condição. Veja que coisa interessante. Mas ele cedeu e falou o seu segredo. Perdeu a bênção. Mas mesmo assim, quando ele se arrependeu e pediu a misericórdia de Deus, Deus devolveu para ele a força dele. Você vê como que Deus é misericordioso, né? A história de Sansão é muito interessante. Então veja, a mesma coisa Deus fez com Jeroboão. Olha, Jeroboão, eu vou te dar das 12 tribos, dos 12 estados de Israel, das 12 famílias que cresceram, multiplicaram, são milhões de pessoas agora, eu vou te dar 10 tribos para você governar, mas com uma condição, que você permaneça na minha palavra. Mas o que ele fez? Saiu da presença de Deus, como não tinha fé de Davi, não tinha fé de Salomão, não tinha fé de Roboão, não obedecia a palavra de Deus, ele saiu. Construiu 2 templos, um na cidade de Betel e um na cidade de Dan, que ficam no Reino do Norte. E colocou bezerro de ouro para que o povo adorasse. Quer dizer, levou o povo de Deus, o povo que serviu o Deus verdadeiro, mergulhou a parte da nação que ele estava governando na idolatria. Então a dinastia dele terminou. E 9 famílias governaram. Uma família matava a outra, uma família, e foi nessa sucessão terrível. Um povo que recebeu a lei, que recebeu o ensino, saiu da vontade de Deus. Conclusão, foram levados para o cativeiro. Então aprenda, o Reino do Norte foi levado para o cativeiro por meio do povo do Império Assírio. A Síria invadiu o Reino do Norte e pegou o povo daquela terra, levou para outras terras e trouxe povos de outras terras para habitarem aquela região. E esta mistura surge então os samaritanos, um povo que não tinha, por isso que os judeus não gostavam dos samaritanos, tá bom? Que gostosa que é essa aula, eu gosto muito de história dos hebreus, porque a Bíblia, o Antigo Testamento é isso aí. E muito aluno confunde quando estuda os reis de Israel, fica confuso, mas graças a Deus que você é nosso aluno e está aprendendo. Muito bem. Agora vamos para o Reino do Sul. O Reino do Sul é o reino que ficam 2 tribos no comando da descendência de Davi. A tribo de Judá e a tribo de Benjamim. Por isso que fala Reino do Sul, Reino de Judá. Porque a capital, Jerusalém, fica em Judá. Olha que interessante, na tribo de Judá, né? Na Judéia, na tribo de Judá, tá certo? Corrigindo aí. Então o Reino do Sul tem 2 tribos, 2 famílias, 2 estados, são milhares de pessoas também, mas da mesma família. Judeus da tribo de Judá e da tribo de Benjamim, tá certo? Estão juntos, unidos. E Deus fez uma promessa, olha aí agora, condicional para Jeroboão e incondicional para Davi. Deus prometeu, porque Deus é Deus. Ele escolheu, ele determinou. Falou, olha, da tua semente, Davi, foi profetizado, registrado, virá o Messias, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, quando você lê genealogia, quer dizer, é o desdobramento, a árvore da família, a árvore genealógica, quando você lê um gerou o outro, fulano gerou fulano. Por que isso é importante? Para provar, Mateus trabalha nesse sentido, e Lucas também, para provar que Jesus é da linhagem de Davi, porque Deus prometeu que da semente de Davi, da descendência de Davi viria o Messias, uma promessa incondicional. Haja o que houver, aconteça o que acontecer, Deus prometeu de maneira incondicional e Deus cumpriu a sua palavra. Olha como é maravilhoso. Então veja, nós temos no Reino do Sul, 20 reis, mas uma única dinastia. Só um período que nós vamos encontrar Atalia, que tentou matar Joás, que era o descendente para subir o trono, para que ela
exterminasse, um plano diabólico. Ela era filha de Jezabel. Jezabel servia ao Deus dos fenícios, Baal, ela era idólatra. Lembra da história de Elias, dos profetas de Baal? Então Jezabel era esposa de Acabe, e ela era idólatra. E a filha dela era quem? Atalia, que tentou exterminar a linhagem de Davi. É um plano satânico, diabólico, mas Deus não permitiu, porque Deus disse, e Deus cumpre a sua palavra. O que Deus determina, acontece. Mas eles também se envolveram com a idolatria. E agora? Um povo que tem uma bênção incondicional, um reinado incondicional, mas que se envolve com a idolatria. Então vão pagar o preço também. Eles vão para o cativeiro também, para o cativeiro babilônico, porque agora já é outro império que está no cenário. Então o primeiro império que nós estudamos foi o Império Egípcio. O segundo império, o Império Assírio. E agora o terceiro império, Império Babilônico. Você está lembrado? Já viu falar de Nabucodonosor? Então, do Império Babilônico. Então Nabucodonosor invadiu o Reino do Sul, porque o Reino do Norte não existe mais, né? O povo misturou tudo. Então ele invade o Reino do Sul e leva para a Babilônia os intelectuais, os de família nobre, as pessoas mais cultas, o que trabalhavam no Estado, leva tudo para a Babilônia, para o cativeiro da Babilônia, lá na região do Eufrates, onde fica o Iraque hoje. Então ele tira lá de Israel, que você vê no mapa mundo, você pode até ver na sua casa, e leva o povo para o cativeiro na Babilônia, onde fica o Iraque. Muito bem. Só que qual era a política dele? Ele levava os sábios, os intelectuais, os nobres, a nobreza para o cativeiro, e ele deixava ali um governante para governar aquelas famílias pobres que ficavam no campo trabalhando. Esse ele deixava ali, que estava fraquinho, não desenvolvia, são pobres, mas os intelectuais, os nobres, ele levou para o cativeiro. E é nessa leva que ele vai levar para o cativeiro Daniel e Ezequiel. Daniel e Ezequiel, os dois profetas, são profetas da Babilônia. Eles vão profetizar lá na Babilônia. Estão lembrados do profeta Daniel, que foi jogado na cova dos leões? Então, Ezequiel também. Profetizaram na Babilônia. E este período aí, da ascensão do Império Babilônico até a sua queda, durou 70 anos. A ascensão do Império Babilônico dura 70 anos. E foi profetizada, literalmente, pelo profeta Jeremias, tá bom? Por que Jeremias? Jeremias escreveu 2 livros. Tem o livro do profeta Jeremias e Lamentações de Jeremias. Que ele viu a cidade sendo queimada, sendo invadida pelo exército da Babilônia, sendo destruída. Então, por isso que ele é chamado profeta das lágrimas. Até a gente fala profeta chorão, porque ele ficou triste de ver a cidade de Jerusalém, o templo, ser queimado, destruído. Muito bem. E eles foram levados para o cativeiro. Só que eles vão retornar. Eles vão retornar do cativeiro. Porque Deus vai levantar um outro império, um outro imperador, de nome Ciro, que faz uma união com Dario, que nós chamamos de Império Medo-Persa. Império Medo-Persa é onde fica o Irã hoje, onde fica o Irã. Então ali Deus vai levantar esse império e esse imperador para que esse povo volte de novo. Porque se a política de Nabucodonosor era levar o povo para outra terra, a política do Ciro, do imperador Ciro, era devolver o povo para suas terras. Aí o povo volta de novo para aquela região. E aí nós vamos encontrar os profetas pós-cativeiro, depois que volta do cativeiro, tá? Que é Ageu, Zacarias e Malaquias. E os 3 que trabalharam, nós vamos encontrar agora o livro de Esdras, o livro de Neemias e o livro de Esther. Só que Esther vai estar lá no Irã, na cidade de Suzã, que ela casou
com o rei Assuero e vai ficar lá. Mas esse assunto é assunto para a próxima aula. Isso aconteceu, esse retorno acontece, o cativeiro acontece no ano 586. Eles vão para o cativeiro da Babilônia no ano 586. Eles são levados para o cativeiro da Babilônia. Agora, quando eles são devolvidos? Eu vou falar, mas não é hoje não. Na próxima aula eu vou falar do retorno do cativeiro e como que se deu a restauração de Jerusalém, do templo. Tudo isso nós vamos aprender na próxima aula, tá bom?